Que Deus abençoe aqueles que vão nos acompanhar pelo YouTube, que Deus ilumine a sua vida, em nome de Jesus. E a palavra hoje é no livro de Gálatas, capítulo 1, falando sobre uma obra original. Pastor, que obra é essa original, pastor? Uma obra pura, uma obra sem terceiros. Nós temos visto a religião adotar muitas coisas, as pessoas tomarem a frente, fazerem a sua vontade, mas o que nós vamos pregar hoje é sobre o que o apóstolo Paulo quis nos informar através do Evangelho. A Bíblia diz aqui: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum. O apóstolo Paulo foi um homem que teve a revelação espiritual, gente. Quem pregou para o apóstolo Paulo? Quem ensinou a ele o Evangelho? Não foi homens, foi o próprio Deus, foi o próprio Senhor Jesus. E é muito importante nós entendermos que a obra nós temos que voltar ao início, sabe, ter a ligação espiritual unida com Deus. Temos visto hoje muitas pessoas estar numa igreja por causa de um cargo, por causa de amigos, vai por causa do pastor, mas isso compromete o processo espiritual, isso compromete a sua comunhão. Não é que você não tem que deixar de ir, você tem que ir por causa do testemunho de Jesus, por estar ligado a Cristo. E a Bíblia diz: mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Olha que interessante, o apóstolo Paulo foi um homem fora do comum. Ele não foi somente escolhido por Jesus, revelado por Jesus. Na verdade, ele até perseguia Jesus. Era um homem que vivia dentro do templo, aprendeu do templo e era filho do templo. E quando o Evangelho, Cristo começou a sua missão e muitos adotaram a fé, eles perseguiram a Jesus. O apóstolo Paulo pedia carta a sacerdotes, prendia, ameaçava, oprimia e fazia muitas outras coisas. Por isso que quando Jesus aparece o apóstolo Paulo a Saulo ainda, no caminho de Damasco, quando a luz resplandece e ele cai do cavalo, Jesus diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então Saulo perseguia Cristo, mas foi um homem escolhido por Deus para pregar o Evangelho. E aqui ele diz: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, muitos vão até a igreja para ser convencidos do Evangelho de Cristo, ou para buscar os seus interesses. Mas Saulo, ou Paulo agora, Paulo, ele teve essa revelação em espírito, esse encontro com Jesus. Algo mudou no coração de Paulo, e aí ele começa a pregar o Evangelho do nada, de uma revelação, de uma visão, de algo poderoso que se fez presente em sua vida. E a Bíblia diz que ele subiu até o terceiro céu. Quem é de nós que está preparado para chegar ao terceiro céu? Ainda nós não temos pessoas ainda desse jeito. Mas Saulo subiu, o apóstolo Paulo subiu até o terceiro céu, aos céus de Deus. E é isso que você tem que entender, que o que ele foi falado a ele, palavras inefáveis, não foi de homens, foi o próprio Deus. Por isso que ele tinha um espinho na carne, porque a glória que ele recebeu era muito maior do que a nossa. O espinho na carne era o opróbrio deste mundo, a perseguição. Por muitas das vezes ele passou por quarentena. Ele tinha o espírito oprimido em terra, porque a glória que ele recebeu no alto foi muito maior. E por isso ele é chicoteado, humilhado. A Bíblia diz que o ressuscitou dentre os mortos.
e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia, a graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que interessante, gente. Mesmo Jesus em terra pregando o evangelho para os discípulos recebiam influência do mundo. O apóstolo Paulo, ele recebeu plenamente a glória do céu. Por isso que ele fala, a graça a vós outros e paz da parte de Deus. Quer dizer o que? Ele tinha Deus no coração. Ele passava o Espírito que estava na vida dele. E nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tinha os céus dentro dele, gente. A vida estava no apóstolo Paulo. Por isso que ele se indignou contra o Espírito que dizia, esses daí são os santos homens de Deus. Por quê? Porque quem tem o Espírito de Deus, gente, não aceita o elogio, não aceita a glória deste mundo, não, pelo contrário, se esvazia. Ser cristão é se esvaziar. Há quantos pregadores que lançam palavras boas, bonitas, pregações, sabe, de rosas, mas é o espinho que faz a gente sentir na verdade a dor e a vida lado a lado. Assim se sentiu o apóstolo Paulo, uma hora exaltado, abençoado, próspero, outra hora pobre, necessitado, sendo chicoteado, aprisionado por muitos. Ele tinha esse dilema dos céus e a presença desse mundo terreno maldoso. E a Bíblia diz, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Jesus se entregou pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso. A obra de Deus é separação deste mundo, gente. Não existe evangelho em concordância com esse mundo. Você sabe que um dia você vai morrer, vai chegar ao final da sua vida, e você se separou deste mundo. Você aceitou a Cristo, você se envolveu com Jesus, porque Ele veio para te separar do mundo, para perdoar os teus pecados e te separar do mundo. Porque quem está com concordância com o mundo está em discordância do céu. Não está escrito que ele cresça para que eu diminua? Se eu cresço, sou eu mesmo, mas se eu se diminuo, é Cristo que vive em mim. Isso é evangelho. Eu se esvaziar do meu ser para que a glória de Deus permaneça em mim. E vamos terminar aqui, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Pastor, quando é que Deus está em nossas vidas? Quando fazemos a vontade de Deus. Sabe o que o apóstolo Paulo estava falando quando ele estava com o espinho na carne? Porque ele sabia o que era a vontade de Deus. Ele sabia. Mas ele sabia lá que ia enfrentar os espinhos deste mundo, a opressão. Ele era maltratado por várias vezes, passou por quarentena, como se a carne oprimisse ao espírito a ele desistir. Mas ele foi fiel até o fim. Você é amigo do YouTube? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações, em nome de Jesus. Agora eu quero orar. O obreiro Miguel vai começar a oração. Obreiro Miguel, começa a oração, homem de Deus. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai eterno, maravilhoso e poderoso Deus, grandioso é o Senhor, meu Pai. Necessitamos da Tua presença, necessitamos da Tua paz, necessitamos do Teu socorro, porque o Senhor é grande e poderoso para com nós. Senhor, o Senhor é Deus da família, então, meu Pai, toca grandiosamente nas famílias, abençoando, guardando, protegendo, livrando de todo mal. Toca nesse que está enfermo, meu Pai. Meu Pai, remove toda doença, toda peste da vida dele, e que ele viva sã, em nome do Senhor Jesus, na autoridade do Senhor, meu Deus,
Eu ordeno que toda doença da vida dessa pessoa, da casa, da família, desapareça em nome do Senhor Jesus, na autoridade do Senhor, meu Deus. Pai, consagra esse copo com água, e essa pessoa que está enferma, tomando dessa água, ela vai ser abençoada em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, são tantos os aflitos, Senhor, os doentes. Inúmeras pessoas ligaram aqui para a rádio pedindo oração pela sua vida, pela sua saúde, por sua casa, Senhor, por sua família, e não há outro que possa fazer, Senhor. Desce agora com a tua glória, Pai. Cura os teus filhos, liberta de todo o cativeiro, Senhor, de todo o limite deste mundo. Espírito Santo, faz essa pessoa superar a sua dor, a sua fraqueza, porque assim como os céus se manifestou no apóstolo Paulo, Senhor, e ele superou o espinho na carne, meu Pai, a dor desse mundo, a opressão, as enfermidades, as lamentações, meu Deus, eu declaro cura e libertação sobre a vida do teu povo, e que haja neste momento, Senhor, salvação, que o teu nome seja manifesto aos confins do mundo, Senhor, e a tua glória desça em nome do Senhor Jesus. Assim entregamos todos em tuas mãos, na certeza da vitória, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Vocês que ficam aí no YouTube, um abraço, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Até a próxima postagem, em nome